Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para fazer mais uma gravação do nosso momento, nosso bate-papo com o JP. Como você já sabe, você que nos acompanha tanto pelo Instagram como pelo YouTube, você sabe que a gente sempre traz para vocês pessoas interessantes, com histórias para contar, com expertises, com know-how, com conhecimento ou com alguma iniciativa empreendedora. E hoje a gente está com Cássia Lima, ela que é empreendedora, que é educadora, que também pertence a um grupo de mulheres empreendedoras, o grupo MEG. Mas eu vou deixar a Cássia falar para vocês, porque é quem de fato tem essa autorização, vai entender e explicar para vocês qual a ideia, como surgiu. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela, a história dela e como começou essa ideia, né, da Associação de Mulheres Empreendedoras de Gergelim. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Como foi que começou essa história de vocês? Foi um momento interessante da nossa vida, como foi um momento interessante, diferenciado da vida de todo mundo, na época da pandemia. Bem lá em 2020 mesmo, a gente viu que estava precisando de ajuda em relação às vendas. A gente tinha nosso trabalho informal, trabalho em casa mesmo, né? E acabou que a gente precisou se juntar para que pudesse gerar frutos do nosso trabalho. E surgiu a oportunidade, o pensamento de fazer um grupo de WhatsApp. Hoje ainda somos grupo de WhatsApp. Esse grupo é o mesmo que começou lá mesmo. atrás, é o mesmo que continua É o hoje? mesmo. Muito bom. E a gente começou a fazer kits na época de datas comemorativas, deu certo. Foi amadurecendo ideias, foi Esses vindo kits eram campanhas. como? Campanhas, por exemplo, Dia dos Campanhas. Namorados, juntavam tá. artigos de algumas meninas e a gente fazia kits e Tá. colocava em redes. Deu Muito bom, muito bom. certo, deu muito certo. Dentre outras datas comemorativas. E veio surgindo projetos, a gente teve o projeto de Natal Solidário, a gente teve Empreenda Gergelim, a gente teve um trabalho voltado só para as mulheres artesãs. Infelizmente, eu lembrei da conversa que a gente teve, a gente não registra. A gente acabou que ficou só entre nós. Sim, foi só entre nós. Mas ficou na memória, ficou na história e isso é o que conta, né, Cássia? Exatamente. É bom registrar, a gente estava conversando, antes de conversarmos o bate-papo, e eu conversando aqui com Cássia, eu disse, Cássia, às vezes a gente peca porque a gente não entende que hoje precisa estar registrado. Porque se você não registra, você não existe, você acaba muitas vezes passando por mentiroso que fez, mas não tem uma prova social para que isso apareça. Exatamente. Você é educadora, né, Cássia? Professora. Você é professora. Há quanto tempo já? 13 anos. 13 anos. 13 anos na educação. Deus lhe abençoe. Amém. Mesmo você sendo educadora, você também então tem essa veia empreendedora. Sim. É algo que te fascina? Muito. Essa ideia partiu de quem? Partiu de você de fazer esse grupo? O grupo foi. A ideia do grupo foi minha. Eu tive essa ideia porque eu também tenho um negócio, ele não é físico, ele é online. E eu senti dificuldades e aconteceu isso. Mas a ideia da feira foi uma das meninas do grupo que teve a ideia da feira. Muito bom. Pensou em algo pequeno, pensou em algo, vamos fazer uma feira igual a todas as feiras que tem nos distritos, vamos. Só que eu sou daquele tipo de pessoa que eu penso muito grande. Então ela pensou no pequeno e eu cresci aquele pequeno. E combinei com todas, lógico que eu sozinha não faço nada. Sim. E deu tudo certo e estamos na 4ª edição. Hoje são quantas mulheres nesse 35. grupo? 35. Todas de Gergelim? Todas de Gergelim. E todas têm negócio? Todas têm negócio. Todas têm algum tipo de negócio. Algumas artesãs, algumas que fazem comida em casa. Outras lojistas. Mas todas empreendem de alguma forma. Todas empreendem. E são só mulheres, no caso. Tá. Essa feira que vocês fazem lá também, toda essa produção, toda essa estruturação dessa feira também é feita só por mulheres? Pronto, muito bem. Muito boa pergunta. A primeira feira foi só com a gente de Gergelim mesmo. Só nós mulheres fizemos a primeira feira. A partir da segunda, a gente sentiu a necessidade de expandir. A gente foi para outro distrito, a gente veio para Aripina, a gente procurou pessoas, independente de ser mulher, mas que fosse empreendedores, expositores, exatamente, homens. Aí começamos a ver dessa forma, a gente pode colocar uma feira MEG, de mulheres empreendedoras, no todo, porque o MEG é um nome que foi dado a nós, grupo, mas a feira tem um patamar maior. Então foi isso que a gente conseguiu fazer e estamos fazendo. A iniciativa foi de mulheres, mas isso não quer dizer que fique restrito a mulheres, né? Ela pode se abranger, pode se abrir também para outras empresas, independente de que sejam empreendedoras ou empreendedores masculinos. Porque a ideia não é ter acepção, né, de gênero. Independente de ser também do Gergelim, né? Sim. Que a gente já tem expositores nascentes, de Lagoa do Barro, daqui de Araripina. Que já fazem essa exposição lá com vocês. Sim. Muito bom. Vocês estão na 4ª edição. 4ª edição. Tá. E quais são os dias que vai acontecer essa feira de vocês esse ano? A gente está no mês de outubro, nos dias 10, 11 e 12 de outubro.
A nossa feira não é aquela que começa durante o dia, como muitas começam, né? A gente Uhum. não, como a gente trabalha, a gente não teve Tá. como fazer essa feira durante o dia. Então, a nossa feira é à noite. Porque a gente quis combinar com o festejo social do Gergelim. Então, a gente precisa do público, a gente precisa das atrações. Sim. E a gente entrou nesse acordo com A o Poder gestão. Municipal, Tá. exatamente, e vimos que combinava e que dava certo. Então, a gente faz ao mesmo tempo que o festejo social do Gergelim. 10, 11, 12 é a feira. Festejo social costuma ser 2 dias, sexta e sábado, que seria 10 e 11, mas a gente sempre tem o apoio de todos, de comunidade, de Gergelim, da questão política, a questão de associações lá perto também, a gente tem sempre o apoio. Então, eu estou achando muito bom em relação a essas datas e a esse apoio. Então você é educadora, você é Sim. empreendedora, você está com essa ideia, com esse grupo de mulheres. Uhum. Essa feira a gente já entendeu que ela se expandiu para Graças a outros Deus. momentos, para outras regiões. Isso é muito importante, Cássia, porque de fato empreender você tem que ter muito propósito, é uma missão, assim, porque não é fácil. Geralmente as ideias de empreendedorismo ela acontecem exatamente quando você está sem dinheiro, cansado, sem Justamente. ideias, é que você acende uma luz e você de fato começa a empreender. O empreendimento ele sempre vem geralmente por necessidade e não por não, eu sei, vou empreender nisso porque você tem um estudo, porque geralmente esse conhecimento de aplicar o empreendedorismo você só adquire com o tempo. Aí você começa a estudar mercado financeiro, mercado imobiliário, uma série de coisas para você saber, assim, né, mercado varejista, enfim. Mas até você entender isso profissionalmente como empreendedor leva um tempo. No caso de vocês que são mulheres de diversas habilidades, Sim. então fica mais fácil para vocês, porque aí mulher ela tem mais essa sensibilidade, então as ideias fluem mais rapidamente. Quando querem, elas geralmente as mulheres elas fazem melhor do que o homem, isso é fato. Sim. Né? Eu sou homem e eu digo assim, eu só faço uma coisa de cada vez. Se botar duas já bagunçou. Já bagunça. Nós temos essa habilidade. A mulher tem essa habilidade, né? Naturalmente. Então, isso é muito bom. Quero dizer a você assim que eu parabenizo você e eu, obviamente quero que se estenda os parabéns a todas as mulheres essa iniciativa, porque de fato é como você diz. Não importa de onde nasce a ideia, o importante é que a ideia nasça. O importante é que a ideia surja, que as coisas aconteçam, que essa melhoria ela venha para a sociedade. Gergelim já é quase uma cidade, né? Então, só não é emancipada, mas tem tamanho para isso. Estrutura. Tem estrutura para isso. Gergelim, Nascente, então a gente sabe que são, né, grandes localidades bem povoadas e que tem muitos talentos, como todo município. É verdade. Então, numa feira dessa, já aconteceu de você descobrir talentos assim que você não esperava e você descobriu, olha, isso aqui deu certo, isso aqui ficou muito bom. Você já percebeu isso em você, algo diferente, ou em alguém que participou dessa feira? Pronto. Em relação eu digo as minhas meninas. Em Tá. relação às minhas meninas, elas que vêm para mim com depoimentos. Então, algumas já falaram até que descobriu que sabia conversar. O que é difícil. A gente sabe que o diálogo é muito difícil. Sim. Elas disseram que a partir do momento que elas fizeram o stand, que elas foram para a rua, que as pessoas vieram até elas, elas conseguiram conversar, conseguiram ter o poder de persuasão, conseguiram convencer a pessoa a determinada coisa em relação ao comércio. E isso é muito bom, porque a gente trabalha para isso, para evoluir, Sim, vai né? evoluir. E em relação a mim, eu também acho que eu evolui bastante na questão de comunicação, porque professor é É comunicativo, né? comunicativo, Automaticamente. E quando em relação a outros níveis, outros nichos de trabalho, eu acho que eu desenvolvi um pouco outro formato de fala, porque já muda um pouquinho do que eu tenho costume em sala de Sim, aula. sim, sim. Mas eu acho que a mim também ajudou bastante. Então é Muito bom. uma troca de conhecimento, de aprendizado. E aí vocês fazem reuniões? Como é que funciona essa organização de vocês lá? Pronto, sempre que surge a ideia de algum projeto novo, a gente já senta todo mundo e vê se vai dar certo e joga a ideia, espera que todo mundo acolha, que todo mundo possa dar sua opinião, como é que vai ser, o que é que vai dar certo. E tudo é combinado. A gente nunca faz uma coisa pensando só em uma pessoa. Se der certo para a comunidade, porque a gente trabalha em prol do desenvolvimento de Gergelim. De Gergelim. Exatamente. A Muito gente bom. quer o comércio se movendo. Tá. A gente mora num lugar pequeno, a gente quer mover. Vocês estão na quarta edição. Quarta edição. A experiência de vocês no sentido de organização, quais são as dores de vocês, assim, quais são as dificuldades que vocês enfrentam no momento de produzir uma feira dessa? Porque a gente sabe que até para limpar uma casa você precisa ter um certo nível de organização, né? Então, eu imagino que vocês
devam encontrar alguma barreira, alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido. Hoje, qual seria a maior dificuldade de vocês enquanto organizadores de um evento desse? Eu agradeço até pela pergunta. Eu precisava falar sobre. A minha maior dificuldade é convencer o comércio de Gergelim a estar presente na feira. Não só como patrocinador, porque eles ajudam 100% como patrocínio, mas essa questão de cultura. O pessoal de Gergelina não tem cultura de feira, ela não tem cultura de, por exemplo, de expor, porque tem comércios grandes de Gergelim bem organizados, bem estruturados, Sim, sim. né? Então, para a gente tentar mudar a cabeça de uma pessoa dessa para vamos expor, não é questão lucrativa, é movimento da cidade, da localidade, é nós crescermos como empreendedor, é nós crescermos como empresário. Vamos ver o comércio de outra forma, não vamos ver só com aquela compra e venda. É muito difícil, Jair, porque já vem enraizado, né? Sim. Aquele tipo de comércio de sempre. Sim. E a gente hoje luta por um comércio diferenciado. Sim. Então, o difícil é isso, é o trabalho com o comércio. A gente tem muita dificuldade em adesão da própria localidade. Por isso que a gente também deu uma expandida. Essa questão da zona de conforto é algo que incomoda muito, Cássia, porque isso acontece em todos os segmentos. Isso acho que vocês enfrentam lá, mas eu enfrento no meu nicho. Então, as pessoas sempre acham que sabem tudo. Quando você vai levar algum conhecimento, a pessoa sempre acha que já sabe fazer. E a turma de hoje ela não entende que assim, o conhecimento que funcionava há 6 meses atrás não é mais o mesmo conhecimento que funciona hoje. Então, assim, hoje com a era digital, tudo vem muito rápido. O conhecimento vem muito rápido, mas ele também se esvazia muito rápido. Sim, justamente. Né? Então, por essa razão, eu acho importante, eu perguntei justamente por isso, porque eu sei que tem essa dificuldade tanto na organização como nessa questão do convencimento. Né? Eu acho que Gergelim ela já faz a diferença por conta disso. Mas o empresariado de Gergelim e os outros que participam, eles precisam entender que não é só uma questão financeira, mas uma questão de propósito. Sim. Até porque todos nós estamos inseridos numa única comunidade. Não faz sentido, né? Porque se você cresce em Gergelim, todo mundo é beneficiado no geral. Isso. Então eu acho que, assim, realmente muito louvável a ação de vocês enquanto mulheres. É preciso de coragem, porque você lidar com pessoas não é fácil, nos dias de hoje principalmente, mas é importante que tenhamos homens e mulheres de coragem para de fato fazer a diferença nos dias de hoje e fazer o que precisa ser feito, né? Porque nem sempre é conveniente, mas é sempre importante a gente ter a coragem de fazer o que precisa, não é isso? Então, a feira ela acontece dia 10, 11 e 12 de outubro. 10, 11 e 12 de outubro, sim. tá. E vocês já têm a noite, a partir de que horas? 19 horas. A partir das 19 vai até as 23. 22, 23, por aí. Depende muito do fluxo. Entendi. E vocês têm uma programação empresarial? Como é que está a programação de vocês para a feira? Ou é só exposição? Em relação à programação, a gente ainda está vendo, porque assim, a gente, como eu disse a você, a gente está fazendo tudo junto com a festividade social de Gergelim e a gente precisa ver esses pontos. Mas em relação à própria empresa, a gente tem estandes de serviços que a gente pode vir a melhorar em relação a atendimentos dentro de Gergelim, até mesmo da própria empresa que está lá expondo o seu serviço. A gente tem também desfile, a gente consegue fazer um desfile das lojas expositoras. Certo. A gente tem também o feedback, né, das pessoas que costumam estar só para ver como é que está o movimento da feira, como é que está a questão de venda, até para poder, quem sabe, próximo ano expor. Então a gente tem planos que possa melhorar ano após ano para a gente conseguir. Será melhorado. Já está resolvido isso aí. Será melhorado? Não, vai ser melhorado. É porque assim, por que eu digo isso com convicção? Porque todo ano quando você faz, você tem uma expertise que você vai adquirindo. Então todo ano você vai sempre melhorando. Não tem o que retroceder, entendeu? Exatamente. Sabe qual é a nossa vantagem, Cássia? Porque nós somos homens e mulheres do sertão. Não tem nada que abale a gente. A gente já está acostumado com sol quente, com sofrimento, com seca, com calango. Então a gente não está muito preocupado com dificuldades, não, porque a gente vive a dificuldade. A gente não passa por ela, a gente vive uma dificuldade. A gente já está acostumado com isso. Inclusive, desculpa te interromper, ontem teve um comentário, como é que tu tem coragem de fazer um negócio desse? Eu digo, gente, por incrível que pareça, não é tão difícil assim fazer a feira em si acontecer. O difícil é convencer a pessoa a participar daquilo. É muito difícil. A produção em si não é difícil, né? Você montar ali a ideia, o projeto e tal. O problema é você ter que convencer outros
que são semelhantes, que estão dentro do seu nicho, que estão dentro da comunidade, a entender o sentimento de pertencimento do negócio, né? Exatamente. Entender o que é um negócio. Entender o que é um negócio, Tirar a cultura isso. do mesmismo. Isso. Cássia, hoje vocês, enquanto associadas, eu vou dizer assim, associadas, você tem um grupo, em trâmites, mas vocês estão em trâmites jurídicos, legais, para formalização da associação. Hoje, eu percebo que vocês vão muito mais além do que expositores, do que feira. A ideia não vai ficar só nisso. Eu acho que vocês podem trazer uma série de coisas, de benefícios para mulheres, mas também para a comunidade, né? Com certeza. Então, até ter uma pessoa que represente vocês, assim, numa futura gestão, numa coisa nesse sentido, para fortalecer. Eu acho que é muito importante isso, muito legal. Eu acho que uma sociedade organizada, ela sempre vai trazer melhores resultados. Então, eu acho que a ideia e o caminho, de fato, é esse aí. Mas você também é educadora. E aí eu queria falar um pouquinho com você sobre educação. Pronto, né? Vamos. Já falamos um pouquinho sobre a feira e eu não teria, eu não tenho talento, não teria coragem de ser educador, até porque eu não tenho paciência. E a gente hoje em dia precisa ter muita paciência, que não é uma das minhas maiores qualidades. Você é educadora, você tem 13 anos que está na educação. Hoje você trabalha ensinando que idade? Eu ensino a partir do sexto ao nono. Do sexto ao nono. Aos 12, 10, 12, mais ou menos isso. Eu estou muito boa da cabeça para lembrar essas idades. Mas do sexto ao nono ano eu leciono, desde sempre. Então, de 10 a uns 16, 17 por aí. Sim, chega. Uma idade boa para ensinar. Ótimo. E eu acho que essa questão da paciência eu adquiri na escola. Porque, né, a gente tem que ter, de toda forma, paciência com os alunos. E acaba que a gente tem também no meio do trabalho. Eu já consegui. Hoje como é que tá? Porque assim, hoje pelo menos o que a gente vê, assim, né? Como eu estou dizendo, eu não sou educador, então não tenho muita expertise nisso, mas a gente vê o comportamento social e tudo, e a gente vê que tem muita criança e adolescentes com neurodivergências, e os professores precisam também acompanhar essa nova formalidade de trato social, de condução com esse pessoal que estão dentro da categoria de especiais. Como é que o professor se qualifica? Como é que é o trato disso? Os professores têm acompanhamento também psicológicos? Tem alguém que dá esse trato para vocês? Já isso é interessante a pergunta e até polêmica, porque se você for fazer uma pergunta dessa, por exemplo, um grupo de professores, vai sair todo mundo, cadê o psicólogo para mim? Né? A gente foi pego de surpresa. A gente foi pego de surpresa em várias coisas nessa era digital. Principalmente essas doenças psicossomáticas, né? Porque não deixa de não ser, por conta do meio que a gente está vivendo. Então, para a gente é muito difícil. A gente, como a gente conversou nos bastidores, a gente tem que ser pai, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser psicólogo. E nós, onde ficamos? Então, qualificação para o ensino em si, a gente tem. Está tudo certo. Mas a gente precisa muito dessa parte mental. Eu creio que vai chegar lá também, porque os estudos e os projetos mostram que vai chegar lá, que o professor realmente necessita dessa parte que ele já faz para o aluno. Então, a gente tem esperança que, além da parte funcional de uma escola, a gente consiga também ver a parte fisiológica, mental, psíquica do professor, do profissional de educação. Porque a gente sabe que não é só a educação, a gente sabe que quase todas as classes em que mexe com pessoas, saúde, quase todas vai ter esse entrave. Que eu costumo dizer que... Eu perguntei... Conclua. Pode eu costumo dizer que hoje está praticamente um modismo. Né? Porque, infelizmente, as pessoas, principalmente os pais, não conseguem ver a parte científica mesmo da história, que não é aquela questão que você diagnostica sozinho. Né? Eu fiz essa pergunta, eu sei que ela é polêmica, mas é uma pergunta que ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque como é que você vai cuidar de alguém especial se você não tem esse conhecimento? Nem técnico, nem teórico. Então, quantas pessoas hoje não sofrem com depressão, com ansiedade, com transtorno de bipolaridade, que na nossa geração passada, nossos pais, era frescura. Pra gente, pra nossa geração passada, quando a gente ficava assim meio avoado, o pessoal chamava a gente de ileso, né? De abestalhado. De abestalhado, Tá meio abestalhado, agora é pra Jesus, né? Era assim que os pais da gente falavam pra gente. Mas hoje a gente sabe que não é abestalhado. Às vezes é um TDAH, de fato, é uma coisa que hoje a gente já tem recursos
dentro da medicina que conseguem fazer esse tipo de diagnóstico. Eu acho uma das profissões mais sobrecarregadas, assim, porque é o seguinte, se numa sala, em média, quantos alunos? 30, 30, 38. pronto. Então você imagina que numa sala de 30 alunos, você está sozinha para cuidar de 30 adolescentes. Cada adolescente daquele trazendo as correntes deles, com a vivência deles, muitos desses adolescentes filhos de mães solteiras, né, sem uma estrutura familiar que tenha, porque tem muitos pais e mães, eu não sei se acontece lá no caso de vocês, mas eu já vi muitas histórias assim, até porque eu tenho irmãs minhas que são educadoras, então a gente tem muito acesso a isso. Eu já vi muitos casos assim de crianças que chegam na escola e por qualquer razão os pais ou vão discutir com o professor ou se afinam porque eles misturam as informações. Sim. Os pais não têm a ideia de que a tarefa de educar é do pai e da mãe. A tarefa de instruir com conhecimentos é do professor. Justamente. E aí misturar uma confusão, que é que geralmente os pais e as mães fazem. Pega a criança, deixa na escola e acha que o professor tem responsabilidade de ser psicólogo, de ser professor, de ser pai e mãe, de fazer todo o trato e entregar o filho perfeito para a sociedade. Sim. Eu não sei se isso acontece com vocês lá, ou se é uma descrevendo a nossa situação. ou se é uma percepção minha errada, né? Verdade, Mas é que, no geral, eu vejo assim. Sim. Como é a realidade de vocês lá? Vocês passam por esse tipo de dificuldade também dos pais entenderem? Parece que tu leu o que a gente passa lá. É mais ou menos isso mesmo. E é o que eu acho que acontece em quase todas as escolas. Infelizmente, os pais veem dessa forma o ensino hoje. Mas o que acontece? Eu costumo dizer que é um desafio para nós professores muito grande em conciliar, além da profissão, outras especialidades dentro da área, né? E até interessante, há quem diga que é ruim porque a gente não é preparada para isso, mas há quem diga também que é bom porque a gente se prepara para isso. O professor é um eterno estudante. Então, a gente pode até, de repente, não ter todas as formações que a gente precisa para estar nesse meio que estamos inseridas hoje. Mas, em compensação, a gente tem meios para estudar, para descobrir como é que acontece, já que tudo é muito novo. E isso também ajuda. Eu tiro por mim, eu não posso falar pelos outros. Eu sou curiosa. Então eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou ver como é que eu posso fazer. Mas tem a questão também que a gente acaba adoecendo mentalmente, porque é muita coisa. A carga de trabalho masculina é diferenciada, a gente sabe, não vou ser hipócrita dizer que não. Da feminina é diferenciada em relação à carga, duplicada, triplicada. Então a gente tem que estar preparada psicologicamente, mentalmente, para uma sala de aula, para um grupo de pessoas maiores que tenha divergências, neurodivergências. A gente, hoje em dia, a gente tem sim, não estou falando exclusivamente do município de Araripina, mas a gente tem sim profissionais preparados para esse público. Então a gente está se preparando mais ainda para que a gente possa ajudar até os próprios pais, que eles hoje não sabem o que fazer. Então, infelizmente, além da gente ter que dar aula, a questão disciplinar, a gente tem que educar e levar até os pais, porque eles são leigos, do jeito que nós somos, mas a gente busca, né? Mas eles não não pensam tem dessa essa preocupação forma, de não tem essa buscar preocupação. e também tem uns pais que acham mais confortável também, Negligenciam. negligenciam. Vamos dizer assim. A gente sabe que tem essas coisas assim, né? Cássia, hoje você está com 13 anos de educação, você tem essas dificuldades que eu imaginei que você teria, né? Você também atua no campo do empreendedorismo. Quando você olha para a sua história hoje, como mulher, como pessoa, assim, você já chegou a fazer alguma análise assim, de você enquanto persona, o que você fez até agora, o que você produziu para a sociedade, que resultados você entregou, para onde você está caminhando, que tipo de história você está construindo, o que é que você está podendo ajudar pessoas? Você já fez esse tipo de levante, assim, de autoanálise e tudo? Como é que você se percebe hoje? Pronto, fiz e faço. Diariamente eu faço. Quando eu vejo a situação em que os jovens e eu se encontram, tenho duas filhas, uma de 13 anos e uma de 10. Então, quando eu vejo a situação que alguns jovens se encontram hoje, e eu volto e vejo o meu tempo lá atrás, eu fico pensando, gente, eu evolui bastante. E eu vivi no tempo certo. Estou vivendo no tempo certo porque a gente consegue fazer essa transição. E isso, essa evolução minha como pessoa, ela é muito boa. Como eu lhe disse também nos bastidores, eu sinto a necessidade dentro de mim de plantar coisas para que, se eu não puder colher, mas os meus possam colher.
mas essa geração possa colher, principalmente em relação a empreendedorismo. Eu gosto muito desse setor, gosto demais. Educação também, eu procuro o máximo fazer a diferença. Não precisa todo mundo, porque é professor, ser igual. Eu procuro fazer a diferença dentro do meu cargo. Eu vou atrás para isso. Então, isso fez com que eu evoluísse bastante também como persona, porque a gente, além do que a gente vive no dia a dia, no meio, a gente tem essa possibilidade que Deus nos deu de profissão árdua, mas bastante boa para aprender as coisas. Uhum. Né, vulgarmente falando. Mas você gosta Eu gosto. de ser educadora? Gosto. E você sente prazer em fazer isso, mesmo sendo uma tarefa cansativa, é algo que você sente prazer em fazer? Já, por incrível que pareça, minha mãe está ali para não me deixar mentir. Eu já cheguei a dizer que eu nunca queria ser professora. Não, isso não é para mim. E quando eu entrei, que eu comecei a trabalhar com pessoas, com crianças de diferentes etapas de idade, eu disse, eu tenho que ser professora, eu tenho que ser educadora. É isso que eu nasci para fazer. Eu nasci para lidar com pessoas. Mesmo que isso, como mãe mesmo, olha para mim e ri, mesmo que isso me deixe agitada mais do que eu sou. As pessoas sabem que eu sou ligada no 320. Mas eu sou assim, eu gosto de ser assim. As meninas dizem, como é que tu dá conta? Eu disse, se eu não viver assim... Jesus é quem sabe. Jesus é quem sabe. Se eu não viver assim, eu não sei como seria uma vida pacata, sabe? É uma coisa calma. Tá, não sei. entendi. Tem que ser com esse monte de coisa, tem que ser um turbilhão de coisas para eu conseguir. Eu sinto que, às vezes, eu sempre vi muito a classe de professores reclamando por valorização, por reconhecimento, por uma série de coisas. Sim. Para a gente que está de fora, por exemplo, eu não tenho muito um olhar sobre educação, porque eu não sou da área, né? Mas eu acho que hoje a classe de professores, de educadores no geral, eles não são, talvez, e eu posso estar completamente errado, obviamente. Eu acho que a classe de professores hoje, elas não são de professores, não são valorizadas ou reconhecidos como mestres, como tempos atrás, porque hoje a gente tem um maior número. Também. Um maior número. Antigamente, quando você dizia que era professor, eu digo antigamente, bem antigamente, tá? Quando você dizia que era professor, era como se fosse alguém assim muito especial. Porque não era todo mundo que conseguia fazer letras. É verdade. Então você fazia um magistério, depois quando você se formava em letras, Ave Maria, aquilo era coisa do outro mundo, né? Eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade porque todo mundo quer ser professor. Tu acha? Acho. Tá. Mas não é professor de escola, é professor de vida. Entendi. Todo mundo quer vender mentoria, todo mundo quer ensinar alguma coisa, todo mundo quer dizer que sabe de alguma coisa, todo mundo quer dizer que sabe de algo. Pronto, só que para você ser professor literal, você precisa ter uma formação, você precisa ter uma preparação. E aí entra os professores de verdade. Você está entendendo? Porque o que é que a gente tem hoje no digital? Um monte de gente vendendo curso, vendendo aula, escola EAD. Então, assim, ficou um pouco meio, não sei se é a palavra. Eu acho que um pouco banalizado, porque parece-se que ser professor é algo que qualquer um pode ser. Parece que qualquer um pode ter uma didática. E cada dia mais eu acho que isso fica mais assim, disperso, mais na fumaça. Entendi. Porque chega um chat GPT que já lhe entrega praticamente tudo pronto. Você não tem a preocupação de trabalhar, de fazer plano de aula. Então, você não tem assim aquelas preocupações que em outrora teria, entende? Então, eu acho que hoje a valorização do professor de escola, eu acho que eles deveria ser aumentada. Mas como é que a gente aumentaria, então, a valorização desses professores? É só pagando? Não. É estruturando esses professores. Exatamente. E como é que a gente estrutura e valoriza? Criando regimentos internos, criando o plano de... que eu sei que vocês têm de planos de carreira. Mas como é assim? Como é que vocês vão se colocar dentro de uma sala de aula? Dando recursos para trabalhar. Com recursos para trabalhar, para que vocês se impunham de fato e digam, não, isso aqui quem domina sou eu, aqui. Essa formalidade é nova. Quantas instituições nós temos aí que tem um formato diferente? E tem uma outra coisa que eu acho que é agravante, Cássia. Eu não sei se é a realidade de vocês, mas, por exemplo, se você tem uma sala de 30 alunos, nem todos vão gostar de matemática. Justamente. Isso é verdade. Nem todos vão gostar de português, nem todos vão gostar das disciplinas que são apresentadas pelo município ou pelo estado como padrão para ser ensinado. E eu parto do princípio que, por exemplo, empreendedorismo não é ensinado.
Não. Tem tantas outras categorias que desde sempre poderiam ter sido trabalhadas e não são. Quantas profissões já deixaram de existir? Quantas novas já surgiram? E a gente continua com a mesma Conceito metodologia, com o também do mesmo conceito, professor. você está entendendo? Então eu acho que por conta dessa falta de modernizar o sistema de ensino, caia naquela mesmice, aquela coisa cansativa, e o alunado ele tem uma visão assim cansativa de escola, não é uma visão prazerosa, entendeu? Porque você é educadora, mas você é empreendedora. Você acabou de dizer, eu amo ser professora, mas eu amo ser empreendedora. Então, como é que você descobre isso? Na prática, praticando. E os alunos não têm essa possibilidade na escola de experimentar outros campos práticos da vida, entendeu? A gente hoje tem tanta coisa no digital que dá para fazer, mas as escolas não têm acesso a isso. Para desenvolvimento de apps, por exemplo, né? Que já é essa idade que você ensina. E a gente está ali no fundamental. Justamente. O nome já diz, fundamental. É como se aquilo fosse só o fundamental, só o básico. Entendeu? Eu acho que a gente poderia ser um pouco mais avançado nesse sentido. Né? A minha percepção assim de fora, e eu posso estar completamente errado. Não, você não fugiu da linha, não. É mais ou menos isso mesmo. Mas eu vou voltar no começo da sua fala. Quando você falou sobre professores, né? Não são valorizados e tal. Isso é verdade, e não é questão financeira também, não. Também, mas não só. Não só, exatamente. Mas veja só, em relação à profissão, o que o professor faz? Forma todas as outras profissões. Sim. Né? Que é que Jailson é hoje, por conta que ele estudou. Sim. Então, aquela sistematização que parece ser tão tradicional, serviu para você estar onde você está hoje. Sim. E vai servir para o meu futuro aluno estar onde ele quer estar no futuro. Com então, certeza. Hoje eu costumo fazer aquele velho jargão, não se fazem professores como antigamente, né? Não se fazem professores como antigamente. Realmente ficou banalizada essa questão de professor, é todo mundo que quer ser. E de sala de aula, e questão, não é assim que funciona. Você pode ser o que você quiser ser, professor do que você quiser ser. Mas a questão de sala de aula é outro nível, é outra coisa. É outra coisa. E enquanto essa valorização, que eu costumo dessa parte dessa valorização não for vista, que o professor pode ser de qualquer outra coisa, mas existe o professor que forma profissões, existe o professor que faz a diferença dentro da cabecinha de um cristão. Sempre tem professores que a gente leva para a vida, né? Eu tenho. Então. Eu tenho. Então, e eu tenho certeza que foi aquela professora de escola, de sala de aula. E tu sabia que eu sou do... Você não precisa ser uma jovem, mas tu sabia que eu sou da época, eu ainda levei... O pessoal que vai assistir a gente nem vai saber o que é, uma tal de uma palmatória. Eu sei. Tu sabe? Eu sei. Tu chegou nesse tempo, não. Eu cheguei a levar na escola, quando a gente errava, apanhava na mão. Uma palmatória era de madeira, como se fosse uma concha, só que de madeira reta. E você apanhava com aquilo na mão. Aí eu levei um bofete com aquela tábua na escola. Também. E o professor é incrível. O professor ele era autorizado a fazer aquilo com o aluno. Podia. O professor podia bater na palma da mão do aluno. Hoje? Na escola. Hoje tu não pode tocar. Né? Não pode tocar no aluno. Se tu tocar no aluno, muitas vezes até você tem medo. Gente, até aquela questão que eu digo, gente, a gente precisa tanto ter toque de pessoas e estar perto, e você hoje não consegue. Porque... Como é que você consegue mostrar a afetividade pelo aluno? Como é que vocês estão fazendo? Na fala, na voz, no jeito. Até a gente se assusta, às vezes, quando a gente é muito carinhoso, que a gente diz, ai meu Deus, vai achar que a gente está assediando. Assediando. Tudo é assim. E se a gente não tiver esse carinho pelo aluno? Como é que ele vai se sentir amado? Como é que ele vai conseguir ficar ali dentro daquele ambiente se você não tem aquela intimidade com ele? Tá tão estranho. Eu digo estranho, não vou dizer difícil. Tá tão estranho, Jailson, que a gente não sabe como agir determinadas coisas. Eu sou dessa época que a gente apanhava, mas a gente tinha umas professoras gostosas, carinhosas. Eu tive umas professoras que eu levo para a vida, assim. E o interessante também é que eles estão tão cheios de si que, por exemplo, e tão sabido em relação aos direitos deles, que eles esquecem que eles têm deveres. Se você, por exemplo, chegar a tocar neles por algum motivo, que, por exemplo, uma voz alterada e você tocou, ele chega dos pais deles e eles distorcem a história. Abusado e tal. Distorcem a história. E assim, infelizmente também aquela questão da valorização entra naquele sentido do sistema que diz que você não pode
chegar até o aluno com agressividade. Mas hoje, a fala calma não faz com que aquela pessoa se controle. Ou se Então, ou concentre. se concentre. Então, Porque é muito tempo de tela também, né? aquela calmaria que você É. deve ter, aquela ética, aquela questão dentro da sala de aula, acaba que não funciona mais. Eu acho que hoje é mais complexo. É. Bem mais complexo, assim, É. porque a gente trata de tudo isso, né? É. Tudo que a gente conversou aqui, a gente trata numa sala de aula de 30. Agora, Sim. quantos alunos tem na escola? Cada um com suas dificuldades Sim. familiares, em casa, que traz, o professor tem que dar de conta. E fica até assim desejoso de resolver. Mas A gente muitas se sente vezes impotente. foge, se sente impotente, porque não pode chegar, não pode abraçar, não pode conversar, não pode entender, não pode aconselhar, não pode ser mais enérgico, não pode fazer o que precisa ser feito naquele momento. Já pensou? E muitas vezes a família não está percebendo o que está acontecendo. Já pensou Né? quantas vezes tu disse não pode? Não pode. Não pode. Hoje é muito isso. Né? É Infelizmente. diferente do empreendedorismo, que tudo a gente pode. Pode e deve. E deve, né? Cássia, eu queria muito lhe agradecer pela sua vinda, por você ter o aceite do nosso convite. É importante que você venha para que a gente tenha essa conversa mesmo assim desconstruída, tranquila, que só a gente, nordestino e sertanejo, sabe fazer. Eu gosto muito desse bate-papo mais assim, desconstruído. Eu não gosto de muita formalidade, embora a gente esteja falando de negócios, a gente precisa também saber que negócios não tem forma, né? Deixar algo mais leve, para que a gente chegue a alcançar outras pessoas com mais tranquilidade. A ideia desse bate-papo é sempre valorizar. Sim. Valorizar a nossa cidade, valorizar os empreendedores, os empresários da região, né? A gente está agora no momento de conversar com empreendedores, com empresários, mas a gente também vai chegar no momento de conversar com profissionais autônomos. Então é muito bom esse bate-papo, porque a gente aprende muito, a gente conhece pessoas, a gente valoriza pessoas. Porque se nós não conseguir se valorizar o que é nosso, a gente está perdido na história. Está perdido. A gente perdeu o propósito, né? Eu acho que essa questão mais assim espiritualizada, com mais propósito, com mais vontade, é o que de fato faz as pessoas se moverem. E tanto faz você, como eu, como qualquer um profissional, nas suas áreas. Se a gente não tiver uma espiritualidade forte, se a gente não tiver um propósito, as coisas não funcionam. Né? Isso é verdade. O dinheiro ele é muito bom. O dinheiro é muito bom. Mas o dinheiro ele é preciso. Sim. Porque é a energia que faz mover as coisas materiais. Mas se a gente não tiver uma espiritualidade, se a gente não tiver propósito, o dinheiro também não vai chegar. Porque você não vai ter uma carga, né? Para trabalhar. Você não vai ter bateria para trabalhar. Não é isso? Exatamente. Então, queria muito lhe agradecer, lhe parabenizar, parabenizar as meninas do grupo da MEG pela iniciativa, parabenizar a Gigi Lin por ter vocês, que são grandes mulheres que fazem, de fato, uma transformação na região. Né? Eu digo Gigi Lin e região lá. Sim, região. Porque não é só Gigi Lin, Lagoa do Barro, eu acho que própria Araripina vai muita gente para lá também. E se tiver pessoas de outras localidades que tenham interesse em participar, também pode. E para isso, entre em contato como com vocês para participar? A gente tem o grupo de WhatsApp, que é nós do MEG. Tem mas a gente tem o Instagram do grupo, que é @grupo.meg. @grupo.meg. MEG, pessoal. MEG. Vocês entram lá, vocês vão ver tudo que a gente conseguiu fazer até agora, o que foi registrado, tudo que a gente conseguiu fazer até agora. Qualquer dúvida, pode entrar no direct perguntando. Chama no direct, pergunta, vai que ter a gente vai estar postos a responder. Pode muito ser que bom. de repente não seja no momento, que as pessoas hoje são muito imediatistas, por conta dos afazeres, a gente não consegue. Mas a gente vai sempre estar lá olhando e tentando responder. Perfeito. A gente também pede que as pessoas se conscientizem em relação a dar valor ao pequeno, dar valor ao comércio pequeno, ao distrito, que também tem muito a oferecer, a nós mulheres, que a gente também, graças a Deus que hoje está mais, mas a gente já passou por algumas coisas muito difíceis e a gente precisa de mais mulheres também dentro do grupo. Eu acho 35 pessoas muito pequeno ainda. Tem muita mulher aí que gostaria de estar junto com a gente. E tem muita mulher que a gente gostaria de estar ajudando, porque a gente pode ajudar. A gente sabe quais são as ajudar. dificuldades que você acha que encontra para o pessoal entrar no grupo? Compromisso. Comprometimento. Infelizmente, muitas pessoas têm medo de se comprometer com uma coisa. Aí prefere não estar presente. E sem posicionamento não vai funcionar. Não vai funcionar. Precisa posicionamento. E eu, às vezes, até eu me sinto cansativa, porque eu fico direto no grupo
chamando a Puxando. atenção, puxando, porque, Você é a né? responsável pelo piano. Sou. Senão não vai ter Então o show. então acaba que eu às vezes sou chata, Aham. persistente demais nessa Não tem história. problema. Nosso papel é ser o Vai chato ser o mesmo. chato, exatamente. Se não fosse o É, chato, tem que ter. tem que ter. Então é isso, gente. A gente está convidando vocês para participarem da Feira MEG, 10, 11 e 12 de outubro. Como expositor também, qualquer empresa que queira expor lá está aberto também para isso. Graças a Deus, esse ano a gente já conseguiu vender os 30 estandes, que a gente começou pequeno, a gente começou 15, 27, 30, mas vamos chegar a 50, 70 e, se Deus Sim, quiser, a claro. 100. A ideia é A essa. ideia a ideia é essa. E a gente precisa do empreendedor, do empresário que queira nos ajudar em crescer essa feira e também a mostrar o seu trabalho, o seu serviço. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente como expositor, como patrocinador, seja também um cliente, seja também um visitante. E Sim. gergelim não é só gergelim, o grãozinho, Uhum. ele é bastante crescidinho já, ele tem muita coisa a oferecer, então fiquem à vontade para chegar até lá. Perfeito. Pessoal, essa é Cássia Lima. Como vocês viram, com muita história, né? Um bate-papo gostoso. Vocês vão poder acompanhar na íntegra. Então fiquem atentos. Para você que nos acompanha pelo Instagram, eu sou Jailson Pereira e essa é Cássia Lima. Para você que nos acompanha pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve no canal, deixa o sinal do joinha aí para a gente, para fortalecer o nosso canal, e acione o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente sempre está postando aqui semanalmente vídeos incríveis, com pessoas maravilhosas, com conteúdo sempre voltado para você, que é empreendedor e empresário de sucesso, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Até o próximo vídeo.